Deus Pai poderoso. Obrigado, Pai amado, por nos permitir estarmos aqui esta noite, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor já nos deu durante todo este dia. Senhor, faz-nos estar no seu propósito, Senhor. Nos direcione nos teus caminhos, Pai, e nos livre de todo o mal diário, Pai, porque o mundo já é do maligno. Obrigado, Senhor, por sempre estar em nossas vidas, Pai, nos direcionando. Senhor, abençoa este ministério, Pai amado. Abençoe os grupos, os pastores, abençoe os obreiros, Pai, derrama a sua graça, derrama a solução sobre cada um de nós que está aqui nessa noite, Pai. Aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor nos visite, independente do motivo, Pai, se for por enfermidade, se for pelo trabalho, Pai amado, qualquer outro motivo, que o Senhor já vai visitando em cada um deles, Pai, pelo seu poder. E assim eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Vou ler uma palavra bem rapidamente em Romanos 8, 28. Amém, igreja? Pode ir. Então vou ler o versículo 28 de Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, estava meditando nessa palavra, e por incrível que pareça, eu escutando na rádio, e um pastor falou desse versículo, e ele colocou uma situação para ilustrar esse versículo, que eu achei bem interessante, porque a gente sabe dos propósitos, não pode ser assim para a igreja. A gente sabe que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, só que mesmo para chegar nesse propósito tem um caminho. Aí ele ilustrou essa palavra da seguinte forma, eu achei muito interessante. Foi como um dono que sai para passear com o seu cachorro, né? O cachorro sai todo eufórico, ele não sabe o caminho. O senhor dele, né? O dono sabe o caminho que ele vai seguir, que ele vai levar, mas o cachorro não. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente sabe dos propósitos de Deus, mas a gente quer seguir o nosso caminho, quando na verdade a gente tem que pedir e orar a Deus para Ele nos direcionar sempre, né? Porque muitas vezes a gente se coloca em situações, em ciladas, em processos que não eram para a gente passar, muitas vezes por teimosia, né, da nossa parte, porque a gente acaba não pedindo ao Senhor essa direção. Então a gente tem que confiar nele e nos caminhos dele, além do propósito, confiar nos caminhos que ele nos leva, que é sempre para o bem, né? Amém. Como diz aqui no versículo. Tá, amém? E já vou dar oportunidade para o grupo de louvor, 2 versículos com 2 louvores. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu já agradeço a minha oportunidade, né, pastor? E no segundo louvor a gente vai retirar a oferta, tá? Quero me
sábado que nós não temos culto na sexta, como foi a sexta passada, os irmãos depois, lembra na vigília? Parece que eles esquecem que tem culto de sexta. E a semana que vem nós não vamos ter culto na sexta de novo, pela arrumação da igreja por causa do sábado. Então, provavelmente sexta-feira que vem não vai haver culto, tá bom? Mas, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, vamos dar continuidade, capítulo de número 5, versículo 1 ao 6, tá? Segunda parte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 6. Leia o versículo 1, vocês o 2 e assim sucessivamente, tá bom? Amém, amados? Amém. Glória a Deus, vocês estão comigo? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem entre os gentios, isto é, haver alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, espírito com letra minúscula, é o espírito de Paulo, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Pode se assentar, irmãos. Nós vimos no último culto de ensino da palavra que Paulo está indignado, né? Ele está indignado com a igreja de Coríntios, porque lá não tem só divisão, e ele ouviu falar novamente. Primeiro ele ouve falar sobre a divisão, e depois ele ouve falar que tem pecado que nem no meio dos incrédulos acontece, a ponto de um rapaz ter um relacionamento sexual com a sua própria madrasta. E Paulo está indignado com isso. Por quê? Porque a liderança parece que não faz nada, como se fosse a coisa mais comum. Aí nós vimos na aula passada o quê? Que Paulo, ele não tem uma visão, ele não tem uma revelação, Deus não dá sonho para Paulo, mas ele fica sabendo disso, chega até ele. Então o problema não é falar do pecado dos outros. O problema, primeiro, quem que está falando? Segundo, para quem que está falando? Terceiro, qual é o propósito? Então veja, quem veio falar para Paulo é uma família idônea, a família de Cléo, uma família idônea, veio falar para Paulo, não veio falar para um novo convertido para ele se desviar. Porque às vezes as pessoas comentam coisas que acontecem na igreja para uma pessoa nova convertida, e ao invés de trazer fortalecimento, traz na verdade o enfraquecimento da pessoa. Então, foram falar para Paulo, foram falar para a pessoa certa, e pelo motivo correto. Então, o primeiro ponto que nós estudamos na aula passada foi esse. Amém, irmãos? Amém. Então, isso é muito, muito importante. Aí, Paulo, ele está indignado por quê? Porque o pecado que está tendo em Coríntios, nem no meio dos gentios se ouve falar, quer dizer, dos ímpios. Nem no meio dos ímpios. Porque quando nós temos a verdade e ignoramos ela, e caímos em pecado, é pior do que realmente aquele que não conhece a verdade. E aí nós vimos que o segundo estado é pior do que o primeiro. Amém? Vamos dar a introdução então para a aula de hoje. Nesse cenário, Paulo ele vai dizer que a igreja de Coríntios, o problema não é o pecado, não é a divisão em si. Mas sabe qual que é o problema? É a atitude que eles têm em relação a isso. Por exemplo, eles não estão contristados, eles não estão tristes,
eles não estão arrependidos. Então veja que o problema não é o pecado, porque o pecado todo mundo peca, sim ou não, irmãos? Ou tem alguém aqui que não peca? Deixa eu ver alguém aqui que não peca, levante a mão, por favor. Você que não peca, que está aqui, levanta a mão. Não tem ninguém. Vocês pecam? Toda hora. Nossa, toda hora também, né? É? Toda hora. Ó, tá gravando lá que você pega toda hora. Mas o problema é como você vai lidar. O que Deus ele julga é a forma que você vai lidar. Tem uns que lidam sério demais, a ponto de enfiar uma faca em si e se sentir, aí não vale mais para nada, não serve mais para. Está errado. Está errado. Amém, amados? Agora tem outros que lidam como a igreja de Corinto estava lidando. Não está nem aí. Também está errado. Então existe uma atitude correta, um quebrantamento, um arrependimento que vai trazer o quê? Não só a cura, como a transformação e a libertação desse ato. Então é isso que nós precisamos entender. Há um texto em Números, preste atenção, talvez você nunca entendeu esse texto na Antiga Aliança. Números capítulo 11, versículo 32 e 33. É um exemplo aqui no Antigo Testamento. Olha, hoje ali está. Números 11, 32. Vamos lá. Vamos ler numa só voz, para vocês participarem comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e as adquiriram para si ao redor do arraial. Agora é o 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Não, vamos lá. Irmãos, isso aqui é muito sério, muito sério. E eu gostaria que Deus abrisse nosso coração agora, nosso entendimento agora. Porque se nós aprendemos isso, o Eliel ele sabe que um copo de água para o profeta tem unção de profeta. Ele já trouxe 2, que é unção dobrada. Né? Ó, a sabedoria. Não vou querer só unção, quero unção dobrada. Elias e Eliseu. Então veja, olha só, preste atenção. Agora que Deus abra o nosso coração agora, irmãos. Preste atenção. Deus abra o nosso coração agora, para você entender. O povo, eles queriam o quê? Carne, sim ou não? Sim. Aí Deus manda carne. Só que quando eles estão comendo a carne, Deus manda a praga. Ué, por que Deus deu a carne e enviou a praga? Ele esperava o arrependimento. Ele esperava o quê? O arrependimento. Deus esperava que o povo comesse a carne contristado. Como quem diz? Pecamos contra Deus. Deus esperava que o povo comesse a carne arrependido. Mas sabe o que eles fizeram? Eles comeram gostosamente. E quando a carne estava no dente deles, Deus mandou a praga. Então veja, o problema é que o juízo, se você for pegar muitos textos na Bíblia, o juízo vem não pelo pecado, mas pela atitude da pessoa mediante a ele. Você quer ver outro texto? Daniel capítulo de número 5, que é o texto de Beltesazar. Vocês lembram? Quem lembra do texto de Beltesazar? Que eles pegam os utensílios da casa do Senhor, o rei Beltesazar, não é? E o que eles fazem? Fazem uma festa, uma orgia, uma bagunça. E eles começam, em determinado momento, tomar vinho com os utensílios da casa do Senhor, utensílios que foram consagrados ao Senhor. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer o quê? Os utensílios. E de prata que Nabucodonosor, seu pai,
Jerusalém, para que bebessem neles, e o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então veja, pecado, sim ou não? Sim. Pecado, sim ou não? Só que quando eles estão festejando, põe o versículo 3 aí, por favor. Quando eles estão festejando, 3 do divino. Então quando eles estão festejando, o que acontece? Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o que fizeram? E beberam neles, o rei, seus grandes e suas mulheres, como ele. 4. Beberam vinho e deram louvores a quem? Aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 5. Na mesma hora que aconteceu, apareceram os dedos de homens e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. que estava escrevendo Mené, Mené, Tekel, Parsim. Não é isso? Então, ali veio uma sentença para o rei. E Daniel, ele entra na presença do rei, traz o entendimento e traz a tradução e diz: olha, foste pesado na balança e foste encontrado com falta. Então naquela noite o rei morreu. Então veja que não é o pecado em si, mas é a conduta do nosso coração mediante aquilo que fazemos. Muitas vezes você vai ver Deus trazendo o juízo em meio à alegria do povo. É o que Paulo está cobrando aqui em Coríntios. Paulo está dizendo: vocês estão inchados, vocês estão soberbos, vocês não estão contristados por isso, vocês não estão entristecidos por isso, vocês não estão arrependidos por isso. Vocês lembram do bezerro de ouro? Sim ou não? A mesma coisa. O povo faz o bezerro de ouro, aí Deus diz assim para Moisés: ó, o seu povo está festejando lá. Quer dizer, não basta fazer o bezerro de ouro, eles estão fazendo o bezerro de ouro, estão festejando, estão se alegrando, estão folgando. A Bíblia vai usar esse termo, folgando, deixando a entender que eles estavam fazendo outras coisas, porque até nu eles estavam. Então, e é justamente nesse momento que Deus, Moisés desce e vem com o juízo também. Aí você vai ver Herodes também, que é comido de bicho. Há muitos textos da palavra que Deus não traz um juízo para o pecado, mas Ele traz um juízo para a conduta do coração daquele que está cometendo. Então aí que está, amados, o problema. É como as pessoas lidam com a situação. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perder o temor de Deus, perdeu tudo. Salomão, quando perdeu o temor de Deus, mesmo com toda a sabedoria dele, acabou. Com toda a sabedoria de Salomão, ele se prostrou diante de outros deuses, e a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou 3 inimigos contra Salomão. Então, amados, não é quem peca mais, não é quem peca menos, não é quem peca de gravata ou quem peca sem gravata, não é quem peca de terno ou sem terno, não é quem peca na igreja ou fora da igreja. O problema é qual é a atitude do coração mediante isso. Se nós estamos quebrantados, porque o que Paulo está cobrando da igreja de Coríntios é um quebrantamento, é uma contrição, e ele é duro na carta. Paulo é duro na carta. Ele é tão duro que em 2 Coríntios ele vai falar dessa primeira carta. E olha o que ele diz em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9 e 10. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Olha lá. Agora folgo, não porque fostes o quê? Contristados. Mas eles não estavam contristados por causa do pecado. Por que Paulo está dizendo que eles estão contristados agora? Eles estão contristados por causa da repreensão de Paulo. Nossa, o pastor foi duro. Meu Deus do céu, será que ele acordou de mau humor? É isso que as pessoas falam. Ou chegou para mim e disse assim: você está com problema? Não pode me ver um pouquinho mais você está tudo bem com você? Você está com problema? Você está com dificuldade?
Paulo esse dia está com um problema, porque ele dá uma chapuletada. Ele entrega a pessoa para Satanás. Não tem outro texto desse, nós vamos chegar lá. Não tem outro versículo. Paulo está tão indignado que ele fala: eu estou ausente, mas eu já vou dar o veredito. Mesmo ausente, eu já vou dar o veredito. Entrega essa pessoa para Satanás, para que a carne seja destruída, mas que o espírito naquele dia seja salvo. Nós vamos entender um pouquinho isso. Amém, irmãos? Amém. Então, o que contristou a igreja, olha só, agora fogo não porque estás contristado, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Aí ele vai dizer no outro versículo: porque a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento. A tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. E a gente tem uma mania de andar feliz. A gente gosta de andar feliz, amados. Só que tem coisas que Deus espera que a gente esteja contristado. E é interessante que é assim, né? Pecado é só adultério ou fornicação, não é verdade? Igreja parece que é assim. Se alguém chega para você e diz assim: ó, tal fulano caiu, você viu? Aí você diz: com quem? Porque pecado é só isso. Sim ou não? Ó, nossa, sabe quem caiu? Com quem? Você não vê uma pessoa entrar contristada aqui porque mentiu. Mas mentira não é pecado. Mas a gente não vê alguém entrar aqui triste no culto e dizer: por que você está triste? Não, porque hoje eu mirei e feri algumas pessoas. E o que Deus espera para isso traz, irmãos, isso traz cura, isso traz amadurecimento, isso traz o arrependimento, traz crescimento espiritual. Esse texto é um texto duro, mas é uma chave para nós. É uma chave para a igreja. Se você quer ter um relacionamento com Deus, Deus não espera que você não peque. O que Deus espera é que eu tenha uma atitude de contrição. Contristado, arrependido, amados. Porque se eu fizer festa, pode ser que haja uma disciplina. Amém, amados? Amém. Então Paulo, ele pegou pesado e a igreja ficou triste. Ele falou: peraí, Paulo, não, olha só, ele não ficou triste por causa do erro. Esse cara triste por causa de Paulo. Falou: não, Paulo dessa vez, não, Paulo bateu forte. Paulo acordou daquele jeito. Por isso eles estavam contristados. Amém, amados? Amém. Aí ele dá o veredito. Ele diz: ó, exclui, entrega para Satanás. Aí hoje tem muitos apóstolos entregando pessoas para Satanás de bobeira, né? Vocês já viram isso? Tem uns apóstolos, né? Não vou dar o nome aqui, mas tem uns apóstolos aí, eu já vi, entregando pessoas para Satanás. Chega lá no YouTube, procura que você vai ver. Então vamos entender isso aqui. Primeiro ponto: Paulo é um pastor zeloso, sim ou não? Sim. Paulo é um pastor zeloso. Então ele não está entregando por entregar. Amém, amados? Amém. Porque nós somos chamados para quê? Para abençoar. Então, se tem alguém amaldiçoando aí, é macumba gospel. Esse texto é um texto único, diga, é um texto isolado. Único. E a lei da hermenêutica diz que um texto isolado, um texto único, não tem texto paralelo, não tem outros contextos. Um texto único, isolado, ele não pode ser criado uma doutrina. Ele é único. Só por causa disso, eu já tenho que estudar melhor o que Paulo estava fazendo aqui. Amém, amados? Não se vê Paulo de novo entregando outra pessoa para Satanás. É um texto único. Segundo ponto: quando Paulo entrega para Satanás, é porque ele foi excluído da igreja. O membro foi excluído. Exclusão. E no tempo de Paulo, não
Você excluiu mesmo? Ele tem 50 igrejas só nessa rua aqui, ó. Ele chega lá, o pastor não vai pedir para ele carteirinha, não vai falar nada, ele chega lá, ele congrega e pronto. Sim ou não? Esse jovem não tinha essa opção. Quando Paulo exclui ele, por que ele vai entregue a Satanás? Porque ele não tem mais onde congregar. E quando uma pessoa sai do corpo de Cristo, ele está nas mãos de quem? Amém, amados? Então não é como hoje, que tem 50 placas de igrejas diferentes. Tem 50 mil placas de igrejas diferentes, não é verdade? Tem cada nome absurdo até, que é uma sátira. Tem cada nome de igreja, você fala, meu Deus do céu. Mas nesse tempo aqui não. Então quando Paulo faz isso, e outra coisa, preste atenção agora no que eu vou falar. Tem muitos pastores e líderes baseado nesse versículo aqui, que darão conta das almas naquele grande dia. Porque excluíram pessoas por causa de um batom, excluíram pessoas por causa de um corte de cabelo. Diz que o anjo chegava lá e media o cabelo. Eu fico pensando que esse anjo não tinha o que fazer, porque, meu Deus do céu, ficar medindo o cabelo no banheiro não dá, né? Mas tinha pessoas foram excluídas porque brincou de bola com o filho alguns anos atrás. Pessoas eram excluídas porque estavam de calça comprida. Alguém viu de calça comprida e foram excluídas. E muitas dessas pessoas não voltaram para a igreja do Senhor. E alguém vai ter que dar conta dessas almas. Porque Paulo não está excluindo aqui por uma besteira. Ele não está excluindo por uma besteira, por usos e costumes humanos. Ele está excluindo porque está afetando o corpo de Cristo. Por isso ele está fazendo essa atitude. É o extremo. Amém, amados? Amém. É o extremo. Paulo não faz isso mais em nenhuma carta dele. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele diz, olha, amando mais vocês e sendo menos amado. Paulo não era considerado pela igreja de Coríntios como pai da igreja, como apóstolo, como pastor, como guia espiritual. Paulo vai reclamar disso mais lá na frente. Então, amados, nós como líder, você como líder, porque eu creio, irmãos, de verdade, que Deus levantará pastores, obreiros, como tem levantado, presbíteros, dirigentes de igreja para a DEC. Os meus olhos querem ver isso ainda, amados. Depois que eu ver isso, Deus pode me descansar, mas os meus olhos querem ver jovens cheios do Espírito Santo, tomando conta de igreja. Mas, amados, se o pastor, ele vai dar, o líder, ele vai dar conta dessas coisas. Excluir, agora, tem pessoa que você não exclui, ela se exclui, é diferente, né? Sim ou não? Sim. Até porque, na parábola do semeador, o que diz a parábola do semeador? Que só 25% vai permanecer. Sim ou não? Sim. Primeira semente, à beira do caminho, sim ou não? Segunda semente, nos pedregais, sim ou não? Sim. Terceira semente, no espinheiro. E quarta semente, no solo bom. De 4 sementes, uma só ficou, sim ou não? As outras 3 ouviram o evangelho, se alegraram, receberam, fizeram cara de crente, tiveram conosco, mas em determinado momento vão embora. Aí não é exclusão. Amém, amados? Amém. Aí ouviram a palavra, porque a parábola do semeador vai falar de 4 solos. Os 3 solos ouviram a palavra, estavam na igreja, faziam parte do departamento, mas não permaneceram. Só 25% caiu em solo bom e deram muito fruto. Uns deu 30, 60 e 90. Amém, amados? Amém. Mas aí volto a dizer, aí não é exclusão, aí a pessoa se excluiu. E o dirigente também não vai dar conta, o pastor, de pessoas que não é ovelha. Ele dá conta de ovelha que obedece a sua voz. Eu não tenho responsabilidade com pessoas que não obedecem a minha voz, não obedecem o comando.
tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade sobre a ovelha. Amém, amados? Vou dar conta das ovelhas. Ovelha obedece a voz do seu pastor. Amém? Primeiro do pastor Jesus e segundo os seus líderes. E terceiro ponto, para finalizar, Paulo ele não está excluindo esse jovem porque falou mal dele, que é o que fazem hoje os apóstolos aí, né? Os apóstolos, os bispos, eles fazem isso. Ofensa pessoal. Não toque no ungido de Deus. A exclusão. Entrega para Satanás. Paulo não está entregando para a destruição da pessoa. Paulo está entregando para quê? Para correção. Amém, amados? É uma disciplina corretiva. Tanto que ele diz, para a salvação do espírito. É uma disciplina corretiva, não é punitiva. Não é uma disciplina para destruição eterna. Paulo não está fazendo isso. E não é porque esse rapaz falou mal de Paulo. É porque está afetando o corpo de Cristo. E não tem contrição. E não tem arrependimento. E ninguém faz nada. Paulo diz, olha, tira, está fazendo mal para a igreja isso. Então ele vai dar o veredito, mas o veredito dele é algo no extremo. Ele faz isso com dor no coração. Agora, muitas pessoas que eu volto a dizer que não vão permanecer. Olha o que 1 João diz. 1 João capítulo 2, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Isso. Paulo está dizendo de umas pessoas que saíram da igreja. Aí Paulo está dizendo de algumas pessoas que, veja, não tem exclusão aqui, não tem disciplina. Toda disciplina que é dada, até por exemplo, você vai dar uma disciplina, você pega um obreiro, culto de doutrina é justamente para isso, tá, irmãos? Para nós falarmos disso. Aliás, obreiro para mim, que não vem culto de doutrina, para mim, pastor, desculpa, não está preparado. Porque você vai precisar de culto de doutrina, se você é um obreiro de doutrina. Então veja, amados, Paulo está dizendo aqui nesse versículo de pessoas que saem da igreja. Toda disciplina dada para um obreiro que está na frente da obra, porque aquele que é mais dado é mais cobrado, sim ou não, amados? Sim. Você tem uma unção sobre a sua vida, a unção que você está sobre a sua vida, seja cooperador, seja diácono, seja presbítero, a unção que está sobre a sua vida, ela tem dois propósitos. Ou você cumpre o seu chamado, ou ela é um peso para você. A unção faz essas duas coisas. Ou você cumpre o seu chamado, a unção que está sobre você, porque Deus não nos ungiu para tomar Coca-Cola e nem para comer pastel na feira. Isso não precisa de unção. Mas se há uma unção sobre você, há uma responsabilidade, há um chamado sobre a sua vida. Então, uma vez que eu não respondo a esse chamado, essa unção vai pesar sobre mim. A unção, a unção pesa. Por isso que quando a gente vai ungir, eu falei, irmão, você está preparado? E um obreiro que ele entra em desobediência, em pecado sem contrição, em pecado sem arrependimento, sem quebrantamento, ele está ali. Ele sabe que ele está errado. Ele não se arrepende, ele sabe, ele fica. Então o que acontece, amados? Ele vai ter uma disciplina. E não é para punir, não é para a igreja ver e falar assim, lá, irmãos, tem pessoas que ficam dizendo, a igreja nem sabe. É que aqui é um pouco difícil. Porque tem uns irmãos que a língua é um pouquinho grande. Mas a igreja pequena tem essas coisas, né? Mas o certo é nem ficar sabendo. O irmão está ali, aquele irmão, nossa, aquele irmão pregava, aquele irmão ensinava. Por que ele não está ensinando, mas, irmão? Deixa lá, irmão. Deixa ele lá. 3 meses, 4 meses. Aquilo ali é o quê? É punição? Não, é correção. Ali ele vai se contristar. Ali ele vai dizer, eu queria estar ali.
aí ele vai dar valor, ali ele vai se arrepender, ele vai voltar curado, ele vai voltar restaurado. Quando ele pegar o microfone, ele não vai ser mais o mesmo, ele vai dar valor. Então é para correção, não é para punição. Amém, amados? Amém. Então quando a igreja souber, o irmão está, irmão, fala amém, glória a Deus, o irmão está disciplina, amém. Agora é difícil hoje em dia um obreiro aceitar uma disciplina, né? Você chega no irmão, você vai, você está na frente da obra, eu vou te tirar um pouquinho, vai ficar aqui uns meses aqui, só assistindo, aqui dando glória a Deus e aleluia, para ter contrição, para você entender o valor do seu chamado, aquilo que você perdeu, para você louvar melhor, para você adorar melhor. Irmão, não fica não, pastor. Não fica, irmão, é difícil ficar. É difícil ficar, porque isso requer humildade. Isso requer humildade. É difícil ficar. Ah, mas se eu cheiro, não, vou embora. Ah, você quer me humilhar? Não quero te humilhar, irmão. Não te humilhar. Amém, amados? Amém. Como que vai ficar na frente da obra desse jeito? Como que vai ficar? Você está se condenando na frente da obra desse jeito. Vai haver uma punição, vai haver. Sim ou não, amados? Vai haver. E para não haver uma cobrança maior, então você tira um pouquinho. Irmão, fica um pouquinho de lado só. Mas não querem. O pastor está me quebrando, está me humilhando quando precisou de mim. Continuo precisando, infeliz. Só que não dá para ser dessa forma. Sim ou não, amados? Amém? Amém. É assim que funciona. Ninguém está expondo nada. Quando eu cheguei aqui na igreja, no púlpito, e falei, sendo que a Bíblia dá autoridade. Sabe o que a Bíblia diz? Quando for membro, vai até ele. Se ele aceitar, você ganhou o irmão. Se ele não aceitar, leva uma testemunha, sim ou não? Não é isso que a Bíblia... Agora, quando ao obreiro, ao bispo, diz o bispo, o obreiro, o que está na frente, o presbítero, o que diz? Quando ao presbítero, expõe diante de todo mundo, que é para ele ter temor. Agora, aqui até, quando expusemos, não expõe, mas mesmo assim os irmãos não passam. Por isso não é curado muitas vezes, porque é para trazer cura, amém, amados? É para dar valor, falar, olha, eu estava ali na frente. Oh Deus, quanto que vale um louvor, uma adoração? Queria estar ali de novo. Aí Deus vai falar, você vai vir melhor. Quando você louvar agora, você vai ver o que eu vou fazer. Porque teve humildade para aceitar, teve humildade para se quebrantar, para dar valor no seu chamado, para não fazer de qualquer jeito, para não trazer um peso. Esse jovem estava trazendo um peso para a igreja, porque o pecado, ele estava tendo relação com a madrasta. Diz que negócio é esse? E vocês estão sabendo disso, que está tudo bem, e estão comendo bolo depois do culto, e estão tomando café, e estão vindo na consagração das irmãs, e estão comendo bolinho de carne. Paulo diz, não, precisa ter aí um quebrantamento. Finalizo aqui. Não é boa a vossa jactância, arrogância, prepotência. Aí ele diz assim, porque um pouquinho de fermento que ele faz? A massa somos nós. A massa é a nossa natureza. Deus te deu uma nova natureza, amém, amados? Deus te deu uma nova massa. E um pouquinho de fermento é um ingrediente que você não precisa pôr muito no bolo, sim ou não, irmãs? Me ajudem. Não é verdade? Você põe um pouquinho de fermento no bolo, fermenta toda a massa. Fermenta toda a massa. Paulo diz, a vossa arrogância não é boa, porque todo pecado, ele não começa grande, ele começa pequeno. E eu finalizo aqui, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. 2 versículos. Você vê que Eva pecou no paraíso, sim ou não? Qual foi o pecado de Eva? Foi uma orgia ali? Não. Foi algo tão pequeno. Só que no capítulo 4 já tem o primeiro homicídio.
Ninguém vai para prostituição. Ninguém vai para prostituição. O cara está bem aqui, amanhã está na prostituição. Não. Não existe isso. Ele vai dar uma olhadinha na sensualidade. Ele vai dizer, só uma olhadinha, não tem problema nenhum não. Sim ou não, irmãos? Sim. Ou vai dizer que não é assim que funciona. Quem que adultera? Não, ele está bem com a esposa, ele está bem com a namorada. Aí está adulterando. Quem? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Sim. Primeiro olha, deseja, concorda, se aproxima, conversa, aceita, marca e vai. Então tem passos. Nada começa grande. Olha lá. Apanhar o quê? As mocinhas que falam mal às filhas, porque as nossas vinhas que estão em flor. Quando se tinha uma vinha, se fazia um cercado. Só que o dono da vinha, ele só se preocupava com as raposas e com os javali. Então, eles colocavam uma fresta, ele dizia, aqui a raposa não passa, aqui o javali não passa, mas e esse raposinho? Então, o problema na vinha não é as raposas, nem o javali. O problema são as raposinhas. O problema, amados, é aquilo que começa pequeno e a gente não se contrista. Você sabe que aquilo ali entristece o Senhor, mas está pequeno. Você fala assim, mas está pequeno, pastor, olha só, eu só dei uma olhada, porque eu também sou homem, não sou de ferro, né? É assim que funciona. Só que vai crer? Sim. A lagartixa que você não tomou conta, vai virar o alligator. Vai virar o jacaré. Não é verdade, amados? Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Aí Paulo vai ensinar, no outro ensino nosso nós vamos falar sobre isso. Paulo vai dizer o que ele espera quanto a isso, como que nós podemos lidar com isso. Amém, amados? Porque a Bíblia não só aponta o erro, mas a Bíblia mostra como cuidar disso. E se nós tivermos um coração humilde para ouvir e colocar, vai dar tudo certo. Você será abençoado. Amém, amados? Eu prefiro culto de doutrina do que culto de domingo. Eu vou falar por quê. Porque é essa palavra que vai fazer destravar as promessas de Deus na sua vida. Amém. Não adianta, o profeta chega e fala assim, o profeta só chega e fala da terra prometida, mas ele nunca fala do deserto. Mas é justamente no culto de ensino que você vai pegar outra parte que vai encaixar e você vai ver que vai dar tudo certo na sua vida. Amém, amados? Por isso que o profeta e o mestre andavam juntos. Pega lá em Atos capítulo 13, que o profeta e o mestre estão juntos, são dois chamados, profeta e mestre. Por quê? Porque um profetiza, só que o outro traz o caminho. Então não adianta você ter uma profecia sem um caminho. Então um profetiza e o outro traz o caminho. Amém? Olha só, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o peito do perfumador. A mosca morta, o que é o peito do perfumador? Havia essa profissão em Israel naquele tempo, perfumador, aquele que fazia perfume, coentro para uma série de coisas, para unção, para uma série de coisas. Então ele fazia isso num balde, num tonel, num tacho, perfumador, ele fazia num tacho. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando esse perfumador ele se descuidava, não vinha uma águia. Porque uma águia morta, quem achou uma águia morta vindo para a igreja aqui? Quem achou uma águia? Alguém viu um cavalo morto vindo para a igreja? Alguém viu um cavalo? Levanta a mão quem viu um cavalo. Alguém viu um cachorro, pelo menos, morto? Alguém viu um cachorro morto? Ninguém viu? Mas deixa eu te falar, tinha muitas moscas mortas, mas você não viu. Sabe por que você não viu? Porque é pequeno. Se fosse um cavalo, você ia falar, nossa, passamos ali, um cavalo estava morto. Na verdade, amados, um gato você já ia dar uma ligada e falar, não, mas pessoal, deixa um
um gato, coitadinho, morto aqui. Mas mosca, irmão, quem cuida de mosca? Por isso que quem vai falar da mosca. Porque o que vai inutilizar o cheiro do perfume do perfumador não é o cavalo, é a mosca. É aquilo que ninguém dá atenção. É aquilo que ninguém percebe. Irmãos, tem moscas na nossa vida que se a gente tirar, pode ter certeza, amado, que a promessa, as bênçãos de Deus nos alcança. Alcança, irmão, alcança. Amém. Glória a Deus. Alcança. Alcança. Então, por isso que quando a Priscila me falou assim, pastor, qual que é o tema do estudo? Eu falei, coloca como subtema que as raposinhas destroem a vida. Esse rapaz que está tendo um relacionamento com a madrasta dele, ele não começou nesse nível. Não começou, irmão. Não começou. Mas ele chegou. Sem contrição. Sem arrependimento. Irmãos, é sério. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira, irmãos. Ele é um Deus que Ele faz a promessa, Ele cumpre a promessa, mas Ele é um Deus de verdade. Amém? Por isso que diz que o Espírito da verdade, Ele nos guiaria em toda a verdade. Próximo culto a gente continua daqui, tá bom? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos orar. As irmãs vão dar isso. As irmãs vão orar um pouquinho, quem puder ficar, quem não puder não tem problema. Porque a oração é bom quando a gente gosta de orar e precisa orar. E pode ficar também, né? Porque alguns irmãos não podem ficar. Então as irmãs elas estão fazendo assim, ao invés de elas ensaiarem toda sexta-feira, elas estão ensaiando uma sexta e orando meia hora na outra sexta. Porque nós chegamos a uma conclusão debaixo de oração. O grupo das irmãs não é um grupo de louvor, é um grupo de oração. Então, se é um grupo de oração, vamos orar. Então, é um grupo de oração e de louvor. Os jovens vão ser levantados, mas não quer, como pastor, jovens aqui na igreja, que só fiquem em 2 acordes, tum, 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 para vir louvar. E nem sabe às vezes o que está louvando, e não estou desprezando. Mas a gente quer um grupo, que Deus levante um grupo de jovens que busque batismo com o Espírito Santo. Que busque experiências com Deus. E também louve. E não só louve sem saber o que está louvando. Aí sai do louvor e vai fazer patagaiada aí fora. E aí depois vem louvar de novo. E faz patagaiada e vem louvar. Faz patagaiada e vem louvar. Isso aí é perigoso. Então os jovens, quando forem levantar, pastor, você vai levantar os jovens? Levanta os jovens, pastor, levanta. Não tem calma, eu estou orando. Para que Deus levante os jovens e não tenha que abater de novo. Amém, amados? Para que Deus levante as irmãs e não tenha que abater. Levantou? Não abate. Se não levanta, irmão, aí dali a 2 dias tem que abater de novo. Tem que colocar os caras em disciplina. Amém, amados? Então vai levantar no momento certo. Vai ter um líder que tem a responsabilidade de levar para a oração, para a busca, para a experiência com Deus. Amém, amados? Para não ter que dar ali uma semana, pastor, abate os jovens. Abate os jovens que eles estão saindo e... aí não dá, né, irmão? Amém, amados? Amém. Então é importante registrar as irmãs trabalhando. Amanhã também tem a consagração das irmãs 8 horas. Bom, em nome de Jesus. E a consagração do mês. Quem puder estar aqui, eu quero estar, vou estar orando. Preciso, nós precisamos. Quem não puder, vou estar orando por você em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, meu Deus amado, que essa palavra venha falar ao nosso coração e que nós possamos, Pai querido, ter a atitude certa diante, meu Deus amado, das mazelas, diante das dificuldades, das iniquidades, meu Deus amado, daquilo que vem para nós nos afligir, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por essa palavra e nos ajuda a tomar conta não só das raposas e dos javalis, mas das raposinhas, ó Pai, que destroem a vinha, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Tudo bem, pastor? Louvado seja. Mas é a fase, né? É a fase. A gente pegou a Manuzinha jogou bem, mas a Manuzinha quase virou para a igreja. E outras crianças estão na igreja de ponta cabeça. Mas daqui a pouco passa. Né? Daqui a pouco passa, deixa ela em nome de Jesus. É uma bênção. Ela ficou chamada, Priscila. Tinha um irmão, ele falou da língua, tinha um irmão, você já vai pecar, você já vai falar, já sei quem é o irmão, você já vai pecar. Tinha um irmão que ele falava assim, ele falava do filho de todo mundo, ele falava, você vai ver, ele falava do filho de todo mundo, ele falava, se fosse meu filho, eu pegava, puxava a orelha, cara, meu filho não faz isso, meu filho não faz. Irmão, esse irmão falou isso, 3 anos ele falou isso. A Tamir já pecou como Fala aí, já pecou lá. Já pegou. Aí o irmão, o que ele fez? Teve um filho. Irmão, o filho dele, você viu em culto de teologia, o filho dele só faltava, irmãos, virava a igreja de ponta cabeça. O irmão chegou um tempo, sabe o que ele fazia? Deixa na mão dos obreiros. Eu falei, mas peraí, irmão, agora deixa na mão dos obreiros. Vem cá, você lembra lá atrás que você falava isso? Irmão, tem coisa que vem, ó. A nossa garagem, a garagem da sua mãe, da Rose, da nossa casa, que garagem bagunçada. Vai ver a minha como tá. Paga a língua, irmão. Você paga, viu? Você paga, viu? Amém, amados? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor. Todos digam amém.